10 formas de perder peso naturalmente e rápido apoiados pela ciência. Embora existam infinitas dietas, suplementos e planos de substituição de refeições que garantam uma rápida perda de peso, a maioria carece de evidências científicas. Existem, no entanto, algumas estratégias apoiadas pela ciência que ajudam na perda de peso. Essas estratégias incluem exercícios, acompanhamento da ingestão de calorias, jejum intermitente e redução do número de carboidratos na dieta. Neste vídeo, consideramos 10 maneiras eficazes de perda de peso. Então vamos lá. 1. Fazer jejum intermitente. O jejum intermitente é um padrão de alimentação que envolve jejuns regulares de curto prazo e o consumo de refeições em um período mais curto durante o dia. Vários estudos indicaram que o jejum intermitente a curto prazo, com duração de até 24 semanas, leva à perda de peso em indivíduos com sobrepeso. 2. Monitorar sua dieta e seus exercícios. Se alguém quer perder peso, deve estar ciente de tudo que come e bebe todos os dias. A maneira mais eficaz de fazer isso é registrar todos os itens que você consome, em um diário ou em um aplicativo. Estudos mostram que manter um registro de tudo que come pode ajudá-lo a permanecer motivado, ficar mais em sintonia com as necessidades do corpo e, ainda, diminuir o peso. 3. Coma conscientemente. Alimentação consciente é uma prática em que as pessoas prestam atenção em como e onde comem os alimentos. Essa prática pode permitir que as pessoas desfrutem da comida que ingerem e mantenham um peso saudável. Como a maioria das pessoas leva uma vida ocupada, muitas das vezes tendem a comer rapidamente. Como resultado, muitas pessoas mal sabem da comida que estão comendo. As técnicas para uma alimentação consciente incluem comer devagar, reserve um tempo para mastigar e saborear a comida. Essa técnica ajuda na perda de peso, pois dá ao cérebro de uma pessoa tempo suficiente para reconhecer os sinais de que ela está cheia, o que pode ajudar a evitar o excesso de alimentação. Fazendo escolhas alimentares consideradas, escolha alimentos cheios de nutrientes nutritivos e aqueles que satisfarão por horas, em vez de minutos. Ponto 4. Coma proteína no café da manhã. A proteína pode regular os hormônios do apetite para ajudar as pessoas a se sentirem cheias. Isso se deve principalmente à diminuição do hormônio da fome, grelina, e ao aumento do peptídeo e colecistocinina, um dos hormônios da saciedade. Pesquisas em adultos e jovens também demonstraram que os efeitos hormonais de um café da manhã rico em proteínas podem durar várias horas. Boas opções para um café da manhã rico em proteínas incluem ovos, aveia, manteigas de nozes e sementes, mingau de quinoa, sardinha e pudim de sementes de chia. 5. Reduzir o açúcar e carboidratos refinados. A dieta ocidental é cada vez mais rica em açúcares adicionados, e isso tem vínculos definitivos com a obesidade, mesmo quando o açúcar ocorre em bebidas e não em alimentos. Os carboidratos refinados são alimentos altamente processados, que não contêm mais fibras e outros nutrientes. Estes incluem arroz branco, pão e macarrão. Esses alimentos são rápidos de digerir e convertem rapidamente em glicose. O excesso de glicose entra no sangue e provoca o hormônio insulina, que promove o armazenamento de gordura no tecido adiposo. Isso contribui para o ganho de peso. Sempre que possível, as pessoas devem trocar alimentos açucarados e processados por opções mais saudáveis. As boas trocas de alimentos incluem arroz integral, frutas, nozes e sementes em vez de lanches com alto teor de açúcar, chás de ervas e água com infusão de frutas em vez de refrigerantes. 6. Comer muita fibra. A fibra alimentar descreve carboidratos à base de plantas que não são possíveis de digerir no intestino delgado, diferentemente do açúcar e do amido. Incluir muita fibra na dieta pode aumentar a sensação de saciedade, potencialmente levando à perda de peso. Alimentos ricos em fibras incluem cereais matinais integrais, massas com trigo integral, pão integral, aveia, cevada e centeio, frutas e vegetais, ervilhas, feijões e leguminosas, nozes e sementes,
7. Equilíbrio de bactérias intestinais. Uma área emergente de pesquisa está focada no papel das bactérias no intestino para controle de peso. O intestino humano hospeda um grande número e variedade de micro-organismos, incluindo cerca de 37 trilhões de bactérias. Cada indivíduo tem diferentes variedades e quantidades de bactérias no intestino. Alguns tipos podem aumentar a quantidade de energia que a pessoa colhe dos alimentos, levando à deposição de gordura e ganho de peso. Alguns alimentos podem aumentar o número de boas bactérias no intestino, tipo uma grande variedade de plantas. Aumentar o número de frutas, vegetais e grãos na dieta resultará em um aumento na captação de fibras e um conjunto mais diversificado de bactérias intestinais. As pessoas devem tentar garantir que vegetais e outros alimentos à base de plantas compreendam 75% de suas refeições. Alimentos fermentados melhoram a função de boas bactérias e inibem o crescimento de bactérias ruins. Chucrute, kimchi, kefir, iogurte, tempê e miso contêm boas quantidades de probióticos, que ajudam a aumentar as boas bactérias. Os pesquisadores estudaram o kimchi amplamente, e os resultados sugerem que ele tem efeitos anti-obesidade. Da mesma forma, estudos mostraram que o kefir pode ajudar a promover a perda de peso em mulheres com sobrepeso. Alimentos pré-bióticos estimulam o crescimento e a atividade de algumas das boas bactérias que ajudam no controle do peso. A fibra pré-biótica ocorre em muitas frutas e legumes, especialmente raiz de chicória, alcachofra, cebola, alho, aspargo, alho poró, banana e abacate. É também em grãos, como aveia e cevada. 8. Conseguir uma boa noite de sono. Numerosos estudos mostraram que dormir menos de 5 a 6 horas por noite está associado ao aumento da incidência de obesidade. Existem várias razões por trás disso. Pesquisas sugerem que o sono insuficiente ou de baixa qualidade diminui o processo no qual o corpo converte calorias em energia, chamado metabolismo. Quando o metabolismo é menos eficaz, o corpo pode armazenar energia não utilizada como gordura. Além disso, o sono ruim pode aumentar a produção de insulina e cortisol, o que também leva ao armazenamento de gordura. 9. Gerenciando seus níveis de estresse. O estresse desencadeia a liberação de hormônios como adrenalina e cortisol, que inicialmente diminuem o apetite como parte da resposta de luta ou fuga do corpo. No entanto, quando as pessoas estão sob estresse constante, o cortisol pode permanecer na corrente sanguínea por mais tempo, o que aumenta o apetite e potencialmente os leva a comer mais. O cortisol sinaliza a necessidade de reabastecer as reservas nutricionais do corpo a partir da fonte preferida de combustível, que é o carboidrato. A insulina transporta o açúcar dos carboidratos do sangue para os músculos e o cérebro. Se o indivíduo não usar esse açúcar, o corpo o armazenará como gordura. Os pesquisadores descobriram que a implementação de um programa de intervenção de 8 semanas para controle do estresse resultou em uma redução significativa no índice de massa corporal IMC, de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. Alguns métodos para gerenciar o estresse incluem yoga, meditação ou tai chi, técnicas de respiração e relaxamento, passar algum tempo ao ar livre, por exemplo, caminhar. 10. Hidrate-se bastante. O corpo pode acidentalmente interpretar sede como fome. Portanto, hidrate-se. Ingira cerca de 8 copos de água por dia. Essas são as 10 formas de perder peso apoiadas pelos cientistas. E se você quiser receber receitas prontas para somente você colocar em prática, e a partir disso perder de 5 a 10 kg, clique no link logo abaixo que eu vou deixar na barra de comentários.